Desde o princípio és um Deus soberano. A terra e os céus estão cheios da tua glória. Clamamos a ti e entregamos tudo que temos, tudo que somos. Por isso nós nos prostramos, para sempre, Deus, glorificamos o teu santo nome. Desde o princípio és um Deus soberano. A terra e os céus estão cheios da tua glória. Clamamos a ti e entregamos tudo que temos, tudo que somos. Por isso nós nos prostramos, para sempre, Deus, glorificamos o teu santo nome. Tu és fiel para aqueles que são fiéis a ti. Tu és fiel para aqueles que são fiéis a ti. Por isso nós nos prostramos, para sempre, Deus, glorificamos o teu santo nome. Tu és fiel para aqueles que são fiéis a ti. Tu és fiel para aqueles que são fiéis a ti. Por isso nós nos prostramos, para sempre, Deus, glorificamos o teu santo nome. Daquele que me amou, precioso sangue, foi este que me lavou. E como é lindo o nome daquele que me amou, precioso sangue, foi este que me lavou. E não enxergava as trevas, estava tão longe da luz, até que eu ouvi sua voz que é tão doce
chamando por mim de uma cruz. Jesus, meu Senhor, Jesus, meu Salvador. Jesus, meu Senhor, precioso Jesus, meu Salvador. Jesus, oh Jesus, oh Jesus, Jesus, Jesus. Seu nome é Jesus, meu Senhor. Jesus, meu Salvador. Jesus, meu Senhor, precioso Jesus, meu Salvador. Sejam todos bem-vindos à Igreja Batista Renovada. É uma honra servi-los e um prazer imenso tê-los aqui na nossa casa. Todas as terças-feiras tem Terça do Avivamento às 20 horas. Na última terça-feira do mês, nós temos a entrega do Quilo do Amor. Mobilize a sua célula e contribua. Às quartas-feiras é dia de célula. Procure a célula mais próxima de você. Lembrando, nós temos 3 tipos de célula: célula presencial, online e em família. Às sextas-feiras nós temos às 20 horas Conexão Teams. E também nas sextas-feiras nós temos oração no monte ou no templo às 21 horas e 30 minutos. Convoque a sua rede e participe. Sábado às 20 horas é dia de Conexão Jovem. Chama a galera e vem. Participe de um dos nossos cultos ao domingo, pela manhã às 9 horas e 30 minutos ou à noite às 19 horas e 30 minutos. Toda primeira semana de cada mês nós temos Manhã com o Espírito Santo, das 6 horas da manhã às 7 horas da manhã aqui no templo. Caso alguma palavra ministrada tenha falado ao seu coração, nós temos gravado ela em podcast no nosso perfil no Spotify. Acompanhe-nos nas nossas redes sociais. Se inscreva no nosso canal do YouTube, siga-nos no nosso perfil do Instagram e curta a nossa página do Facebook. Um ótimo culto e Deus te abençoe. Meus irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje que está em Hebreus 11:1. O tema da nossa mensagem hoje é
oração com propósito, ou oração intencional. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a substância das coisas esperadas, a prova das coisas não vistas. Fabrício, eu não entendo muito, mas está com um pouco de eco aqui para mim aqui em cima. A fé é a substância das coisas esperadas, a prova das coisas não vistas. Já há algum tempo o Senhor tem falado comigo sobre a necessidade de nós sermos intencionais. Ser intencional, meus irmãos, é agir por propósito. Ser intencional é saber o que se quer. Ser intencional é saber aonde você quer chegar. Ser intencional é o contrário de agir por impulso. Ser intencional é o contrário de deixar a vida ser levada, ou deixar a sua vida ser levada de acordo ou pelas circunstâncias momentâneas, por aquilo que você está vivendo naquele momento. Se você quer ser bem-sucedido na sua vida natural, você já percebeu que você precisa ser intencional. Você tem que ser intencional com a sua família. Você faz coisas, você fala coisas visando algo lá na frente. Você tem que ser intencional nos seus negócios, você tem que ter um objetivo, você tem que ter uma meta, senão você vai andar em círculos o tempo todo e não vai prosperar. Você tem que ser intencional, você tem que agir com propósito em todos os seus planos. E na nossa vida espiritual, na nossa caminhada cristã não é diferente. Esses dias eu estava relendo um livro que eu li logo após a minha conversão, que se chama Quarta Dimensão, do pastor David Yong-cho. Ele é um pastor coreano. Esse livro tem 40 anos. Eu estava vendo a primeira impressão dele, o ano em que esse livro foi impresso é de 1981. Eu sei que isso não importa, mas esse livro é mais velho do que eu. Só um ano mais velho. Mas embora esse livro já tenha 40 anos, embora essa revelação já tenha sido dada através deste pastor e através de muitos outros, eu vivia uma vida espiritual, em especial uma vida de oração, na maior parte do tempo ocasional, e não intencional e não com propósito. A gente tem que tomar o cuidado para não ter uma atitude passiva diante de Deus. A gente tem a tendência de se esconder atrás da soberania de Deus, sob a justificativa bíblica de que o Senhor sabe aquilo que é melhor para nós, então nós não precisamos ser específicos com Ele naquilo que nós precisamos, naquilo que nós desejamos. Eu quero te mostrar hoje que não é bem por aí. Eu vou usar a oração, a vida de oração, para trazer essa mensagem para vocês. Então, embora a gente vá conversar sobre oração, eu quero te dar alguns pontos sobre como nós podemos ter a nossa vida de oração, como nós podemos falar com Deus. E vejam, não é uma regra, não é uma receita, mas é apenas algo que nós podemos fazer diante do Senhor, dentre inúmeras outras formas de conversar com o Pai, de orar com o Pai. Mas leve essa mensagem para além da sua vida de oração. Coloque na sua mente a necessidade de você agir por propósito, andar por propósito, ser intencional em todas as áreas, em todos os momentos. Aplique isso na sua vida. E talvez as perguntas mais diretas para a gente entender, para você entender se você está tendo uma vida de oração ocasional ou intencional ou com propósito é: quando você ora, você faz pedidos específicos para o Senhor? Deus, eu preciso disso. Pai, eu quero isso. Ou você apenas ora: Senhor, me abençoa, abençoa a minha família, abençoa os meus filhos, abençoa o meu negócio, os meus negócios, amém. Se você tem orado apenas para que o Senhor te abençoe de maneira genérica, eu quero te mostrar, você precisa ir além.
que você precisa ser específico com o Senhor, assim como você é com a sua esposa, com o seu melhor amigo. Se você quer ter uma resposta direta, uma resposta precisa, específica do Senhor, você também tem que ser específico com Ele. Ele é um Pai, Ele conhece todas as nossas necessidades, mas Ele quer ouvir quais são os desejos do seu coração. O que tem te feito falta? Quais são as suas carências? Ele quer ouvir e suprir. Ouvir e suprir. Então eu quero te dar 4 pontos. Eu quero compartilhar com vocês aqui 4 pontos sobre oração. Eu vou dar para vocês uma sequência e te encorajar a começar a fazer isso se você ainda não faz. Hebreus 11:1 diz que a fé é a substância das coisas. Coisa, todos estão vendo aqui? Todos conseguem enxergar que isso é um borrifador, isso é algo específico, um objeto específico, ele tem uma função específica. Uma xícara, coisas, todos sabem para que serve isso, ok? Amém? A Bíblia fala que a fé é a substância das coisas, coisas nítidas, meus irmãos, coisas nítidas que se esperam, que você espera. Então, quando você orar ao Senhor, no seu relacionamento com Deus, você tem que ter um objetivo claro. Você tem que saber exatamente o que você quer. Você tem que traçar uma meta. Você tem que manifestar para o Pai qual é a sua necessidade. Parece um pouco humanista isso, mas a verdade é que para aqueles que têm o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, Deus, por liberalidade, optou por habitar dentro de nós, dentro de vocês, dentro dos cristãos. Então todas as respostas que você precisa estão em Deus. Deus está dentro de você, logo todas as respostas que você precisa estão mais próximas do que você imagina. Elas estão dentro de você. O próprio Deus, aquele que a Bíblia fala que Deus deposita em nós o querer. O próprio Deus que deposita em nós o querer está dentro de você, está dentro de nós. O problema é que quando você ora de maneira vaga, quando você diz apenas Senhor me abençoa, muito provavelmente lá na frente, quando você é abençoado, você não vai conseguir discernir que quem fez aquilo foi o Senhor, foi Deus. E Deus terá dificuldade em responder a sua oração. Para toda resposta existe uma pergunta. O pressuposto de uma resposta é a pergunta. Então tenha uma meta clara, tenha um pedido específico para fazer a Deus. Ore de maneira específica. Se nós olharmos para o exemplo do cego Bartimeu, quando ele cruza com Jesus, o que ele diz para Jesus é: Senhor, tenha compaixão de mim. Todos ali sabiam que Bartimeu queria a cura de sua cegueira, inclusive o próprio Bartimeu, mas ele diz: Senhor, tenha compaixão de mim. Jesus responde a ele com uma pergunta: Bartimeu, o que você quer? Porque Jesus deseja que nós façamos a Ele pedidos específicos. E aí, provocado por Jesus, Bartimeu entende a mensagem e responde: Senhor, eu quero voltar a ver. É só no momento em que Bartimeu dá essa resposta a Jesus, é que Jesus manifesta ali o seu poder de cura e Bartimeu volta a enxergar. Jesus não fez o milagre até que Bartimeu pedisse especificamente a cura de sua cegueira. Veja, meus irmãos, eu não estou colocando isso como uma regra absoluta, mas você vai entender que quanto mais específico você for com o Senhor, mais respostas você vai ter e mais milagres você vai testemunhar. E a gente faz isso mesmo, a gente faz como Bartimeu mesmo. Esses dias eu estava compartilhando isso com um amigo meu cristão de muitos anos de igreja, que tem um filho com problema de saúde, e ele disse: cara, eu nunca orei
de maneira específica pela cura do meu filho. Eu nem sei qual é a condição de saúde dele, qual é a doença, mas ele disse: eu só pedi, Senhor, abençoa o meu filho. Você sabia que a bênção tem mais ou menos 8.000, a Bíblia tem mais ou menos 8.000 promessas de bênçãos? 8.000. Então quando nós oramos, Senhor, abençoe o meu filho, Jesus pode fazer como ele fez, como Bartimeu, e nos interromper. Ok, eu abençoo o seu filho, mas dentre as 8.000 bênçãos, dentre as 8.000 promessas que eu tenho para o seu filho, qual você quer agora? De qual ele precisa? Meus irmãos, quando eu entendi isso, eu parei de orar apenas para que Deus abençoe o Felipe. Falo, Senhor, abençoe a visão do Felipe. Cura hipermetropia, cura astigmatismo. Eu comecei a fazer pedidos específicos para ele. Específicos, ser o mais específico possível. Você sabe por quê? Com todo respeito, tá? Até em tom de brincadeira, mas você sabe por que tem tanta irmã encalhada aí na igreja? Vocês sabem por que tem tanta irmã encalhada na igreja? Porque não sabe orar. Porque não sabe orar pelo marido. Eu vou pegar um exemplo na igreja aqui que eu sei que deu certo. Vou pegar a minha esposa. Para não expor ninguém, eu vou pegar a minha esposa. Mas a minha esposa conta que ela orava de maneira específica pelo marido dela. Então ela queria um marido moreno, e eu conferi com ela isso ontem. Ela queria um marido moreno, claro e de barba preta. E que tivesse ministério. Essa parte a gente está caminhando. Mas ela queria um marido moreno, claro e de barba preta. Graças a Deus ela não pediu alto. Como ela foi muito específica com o Senhor me mandou eu, moreno, claro, de barba preta. Minha irmã, se você está orando por um marido, você tem que ser específica com Deus. Como o seu marido vai ser? Qual a profissão do seu marido? Qual o hobby dele? Vai tocar violão? Não vai? Você tem que imaginar o seu marido a tal ponto que o próprio Deus consiga entender também qual é o seu desejo. Porque senão vai vir loiro, alto, de barba ruiva e sem ministério. Eu estou falando com vocês em tom de brincadeira, mas essa é uma verdade. Você tem que vislumbrar aquilo que você deseja de Deus. Isso só é possível quando nós entendemos uma segunda chave. A primeira é: ore de maneira clara, ore de maneira específica, diga a Deus exatamente o que você precisa. Mas a segunda é: tenha um desejo ardente por aquilo que você quer. Deseje intensamente aquilo que você está pedindo a Deus, porque a gente tem o costume de orar casualmente. Então a gente ora hoje e amanhã já esqueceu do que oramos. Oramos hoje, amanhã, depois, e esquecemos daquilo que nós pedimos. Nós só vamos perseverar em oração quando nós tivermos um desejo intenso por aquilo que nós buscamos diante do Senhor. E a Bíblia diz em Provérbios 10, 24, que o anelo dos justos, Deus o cumpre. O anelo dos justos, Deus o cumpre. A palavra principal aqui desse versículo é anelo. E se nós buscarmos o significado de anelo na língua portuguesa, no dicionário da língua portuguesa, nós vamos encontrar desejo que se apresenta de modo intenso e forte. Desejo que se apresenta de modo intenso e forte. Então a Bíblia está dizendo que aquele desejo que nós apresentamos, aquele desejo específico que nós apresentamos diante do Senhor de modo intenso e forte, esse Deus atenderá.
esse Deus atenderá. Há um outro requisito aqui, justos, né? O anelo dos justos, mas todos nós aqui fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Então nós precisamos ter o desejo intenso por um alvo, e como eu disse, vislumbrar, enxergar. Há muitos aqui que vão ser usados por Deus para abençoar vidas através de um negócio, através de uma empresa, através de um comércio. Mas você precisa enxergar aquilo que você quer com clareza. Então você quer ter uma empresa, como é a fachada dessa empresa? Como vai ser a fachada dessa empresa? Quantos funcionários eu vou ter? O que eu vou vender? O que eu vou fazer? Quanto eu quero produzir por mês? Quanto eu quero ter de lucro por mês? O que eu vou fazer com isso, com esses recursos? Vocês estão entendendo? Que nós precisamos traçar tudo isso nas nossas mentes, porque Deus não vai fazer nada na sua vida a não ser através de você, da fé que Ele mesmo depositou no teu coração. É como um filho. A criança está dentro do ventre da mãe. A mãe sabe que ela está dentro dela, que ela está gerando aquela criança. A gente está passando por essa experiência de novo, e a gente consegue imaginar o nosso filho, se ele vai ser claro, mais clarinho ou não, se ele vai ser cabeludo ou não. A gente consegue enxergar o sorriso, os olhos. Embora nós não estejamos vendo, nós estamos gerando isso e desejando o nascimento dele de uma forma intensa, de uma forma fora do comum. A célula. Se você ainda não é líder de célula e você deseja ter uma célula, você tem que começar a imaginar a sua célula. Meus irmãos, eu construí uma casa recentemente e pode parecer loucura, mas o desenho da minha casa, ele foi pensado também por causa da célula que está lá dentro. Então, um espaço na sala, uma porta para separar a sala do lugar onde as crianças vão ficar, para não atrapalhar tanto o barulho, para as crianças terem liberdade, para nós termos também. Há um desejo intenso no meu coração pela salvação de almas dentro da minha casa. Então, se você quer ter uma célula, você tem que vislumbrar essa célula. Quantas pessoas, aonde vai ser, aonde você vai colocar as cadeiras, aonde as crianças vão ficar, como vai ser a confraternização. Você quer multiplicar? Quantas vezes eu quero multiplicar? Esse ano como vai ser? Lá no início do ano, eu coloquei diante de Deus, eu fiz um pedido específico. Um ano difícil em que muita gente está tendo dificuldade até para fazer célula. Algumas estão online, outras tiveram que parar. Aliás, esse mês de setembro nós estamos encorajando você a voltar com a sua célula. Mas nesse ano difícil que nós estamos fazendo a célula já desde o ano passado, por videoconferência online, eu pedi ao Senhor: Senhor, esse ano eu quero multiplicar a minha célula pelo menos uma vez. Uma vez é pouco, mas diante das circunstâncias, é algo que nós podemos, é algo até que chama atenção. E nós vamos ter a multiplicação da célula. Do final do ano do final desse ano para o próximo, a nossa célula será multiplicada. Então, se você, meu irmão, minha irmã, tem um desejo no teu coração, mas isso não queima no teu coração a ponto de te mover, a ponto de te levar a fazer tudo aquilo que é preciso para que você chegue lá, comece a orar ao Senhor, para que Ele deposite em você esse desejo ardente. Se você, que é o maior interessado, não está tão interessado assim, dificilmente esse seu plano, esse seu projeto vai se realizar. E a gente não pode esquecer que Deus não gosta de pessoas mornas, muito menos de pessoas frias. Deus gosta de pessoas quentes, apaixonadas, que são movidas por propósito, que agem de maneira intencional, que não desistem enquanto a providência de Deus não se materializa. Quase todos vocês sabem que o meu pai está passando por um tratamento de câncer, ele está com câncer na garganta. Nós descobrimos esse câncer no mês de abril.
E o início, quem já passou por isso sabe o que eu estou dizendo aqui, o início é sempre o mais difícil, porque você não sabe o que fazer, você não sabe aonde tem que tratar, qual é o melhor lugar, qual é o pior. E quando eu descobri, meu pai me informou desse câncer, eu comecei uma corrida desenfreada sobre aonde meu pai faria o tratamento. Então o tratamento dele já estava certo em Marília, na cidade onde ele mora, mas eu peguei ele, botei ele no carro e fui para São Paulo com ele pelo menos 2 vezes, passamos por hospital de referência lá. Depois surgiu a possibilidade de fazer o tratamento do meu pai em Barretos. Eu fiz um pedido para que meu pai fosse aceito no hospital de Barretos, e foi aquela instabilidade, aquela insegurança. A porta na cidade de São Paulo se abriu, mas não foi no hospital que nós gostaríamos, um hospital de referência. Esse tratamento ele seria feito pelo SUS. E meu irmão, chega um momento da sua vida que você entende que você pode ter quanto dinheiro você quiser, mas ele não vale nada. Não vale nada. Não se apoie no seu dinheiro. Nesses momentos o seu dinheiro não vale nada. O seu dinheiro não paga um tratamento de quimioterapia. E a porta se abriu em São Paulo e nós ficamos na dúvida, mudar para São Paulo para fazer o tratamento, e achamos que não era o caso, e enchemos o nosso coração, eu enchi o meu coração com a possibilidade do meu pai fazer o tratamento em Barretos. Eu fiz o pedido da vaga em Barretos no dia 14 de maio desse ano. A resposta era para ser rápida, mas ela não foi. E meu pai não podia mais esperar por conta da gravidade da doença, e ele começou a fazer o tratamento em Marília, na nossa última opção. E esse tratamento, ele é dividido em 2 fases. A primeira fase é quimioterapia só, e a segunda fase é quimioterapia com radioterapia. Eu tinha a impressão contrária, mas a quimioterapia não é a pior parte, a radioterapia é a pior. E a quimioterapia você até consegue fazer assim, de uma forma bem parecida em todos os hospitais, porque se trata de medicação, de aplicação de medicação. Agora a radioterapia não. Quanto mais moderna for a máquina, quanto mais precisa for a máquina, mais eficaz é o tratamento, menos o paciente sofre. Então eu coloquei no meu coração, vai dar certo em Barretos, o meu pai vai fazer pelo menos a segunda fase desse tratamento lá, a radioterapia ele vai conseguir fazer lá, vamos começar em Marília. E assim meu pai começou. Eu queria que meu pai fizesse o tratamento em Barretos, mas você sabe qual era a oração que eu fazia a Deus? Senhor, abre a porta que for sua e fecha que não for. Essa era a minha oração. É uma oração errada? Claro que não. Claro que não é. Mas eu só orava, Senhor, abre a porta que for sua e fecha que não for do Senhor. Se for em Barretos, abre, se não for, fecha. Se for em Marília, abre, se não for, fecha. Era isso que eu orava a Deus. E 60 dias depois, no dia 14 de julho, eu estava caminhando na rua, estava fazendo uma caminhada perto de casa e ouvindo isso que eu estou compartilhando com vocês agora. Quando eu entendi o que Deus estava dizendo para mim, Deus estava me dizendo, assim como Ele está dizendo a você, pare de orar de maneira genérica, pare de se esconder através da minha soberania e seja específico. O que você quer? Onde você quer que o seu pai seja tratado? Em Marília ou em Barretos? Quando eu entendi o que Deus estava fazendo para mim, eu nunca tinha recebido uma ligação de Barretos. Nunca tinha recebido. Em 60 dias, nunca tinha recebido. Na mesma hora, eu estava com fone de ouvido, o celular no bolso, fazendo caminhada. Na mesma hora, o telefone toca. Eu atendo. Oi, aqui é a Geisa, assistente social em Barretos. Eu estou ligando para saber se seu pai ainda tem interesse no tratamento. Se ele ainda quer fazer o tratamento conosco. Falei, sim, eu quero, meu pai já começou o tratamento, precisou começar, mas eu quero. Ela falou assim, não tem problema se ele já começou. Nós vamos marcar a consulta dele.
Meus irmãos, quando eu desliguei aquela ligação, eu comecei a chorar, e na verdade eu comecei a me arrepender diante de Deus, por todo o tempo em que eu fui vago, em que eu fui genérico, em que eu não fui íntimo dele na minha vida de oração. Falei, Senhor, me perdoa, por não expor para o Senhor, por não falar ao Senhor exatamente aquilo que eu preciso, exatamente aquilo que eu quero. É lógico que essas horas sempre aparece alguém, né? Tinha um menino onde a gente pede comida, ele me viu, deu a volta, e eu estava chorando ali, ele veio conversar comigo, eu tive que contar o que estava acontecendo ali, ele não entendeu nada, e foi embora. Se você tem um objetivo claro, uma meta definida, se você sabe exatamente o que você quer, e você tem um desejo intenso para que aquilo se realize, para que Deus responda a sua oração, a terceira coisa que você precisa buscar é a substância daquilo que você almeja, daquilo que você quer. O texto que nós lemos no início fala que a fé é a substância. No original grego, substância é hipostasis. Hipostasis significa título ou papel legal. É como se fosse, se nós pensarmos numa casa, num imóvel, é como se fosse a escritura do imóvel. É o título, é o documento que confere a propriedade daquilo a você. Então, quando você tem a meta definida e deseja isso ardente, aí sim é hora de você colocar o seu desejo, o seu joelho no chão e começar a orar, até que você tenha a substância ou a convicção de que você já conseguiu no mundo espiritual aquilo que você busca. Nós precisamos orar até ter a convicção de que o Senhor já nos ouviu e também nos atendeu, embora as nossas circunstâncias visuais ainda não tenham sido mudadas. E a pergunta que normalmente se faz é: beleza, entendi, mas por quanto tempo eu tenho que orar? Não tem resposta para isso, depende. Às vezes você vai fazer um pedido para Deus e em minutos você já vai ter a convicção de que Deus te ouviu e que Ele está providenciando. Às vezes você vai precisar de horas, de dias ou até de anos. O segredo é perseverar até que Deus entregue aquilo que você precisa. Perseverar. Meus irmãos, não há espaço para imediatismo diante de Deus. Imediatismo e vida de oração não combinam. E talvez essa seja a dificuldade de nós termos vida de oração hoje em dia, porque a minha geração e as que vieram depois é uma geração imediatista, que não consegue perseverar, que não consegue insistir. Porque cá entre nós não é crítica. É fácil você ter fé para pedir, mas é difícil você manter a fé até receber. Eu recebi essa ligação numa quarta-feira. Na segunda-feira, o meu pai começaria a segunda fase do tratamento, que é a da radioterapia, que eu queria que fosse feita em Barretos. E quando o Senhor falou comigo sobre a oração específica, eu criei no meu coração uma grande expectativa do meu pai começar essa segunda fase, fazer essa segunda fase inteira no hospital em Barretos. Mas passou a quarta-feira, passou a quinta-feira, chegou na sexta-feira, o último dia útil para que alguma coisa acontecesse, e nada, nenhum retorno, nenhuma consulta agendada. E eu lembro que eu estava saindo de casa, no carro, e eu orei ao Senhor. Na verdade, eu questionei ao Senhor. Embora 1 ou 2 semanas antes, eu tivesse recebido uma palavra de Deus aqui, dizendo que o Senhor tinha um plano especial para o meu pai, e que não era para eu questionar a Deus. Mas é difícil manter a fé, e eu questionei a Deus, falei: Senhor, por que o Senhor me ensinou sobre orar de maneira específica a essa altura do campeonato? Só para me dizer que eu orei errado e por isso meu pai não vai conseguir o tratamento dele? O Senhor me ensinou isso só para me corrigir? Foi isso que eu disse a Deus.
40 minutos se passaram dessa oração. E eu recebi um retorno. Rodrigo, os exames do seu pai, já estão nas mãos do médico responsável pelo tratamento. Ele vai agendar a consulta do seu pai. É só aguardar o contato. Mas enquanto isso, continua o tratamento. Meus irmãos, não era exatamente a notícia que eu queria, mas naquele momento, naquela segunda ligação, agora sim, eu já tinha uma meta, eu tinha um desejo, mas agora eu tinha a convicção, a substância, a certeza de que meu pai seria tratado naquele hospital, mesmo eu não tendo o dia da consulta, mesmo eu não tendo a vaga nas minhas mãos. Ali eu tive a certeza, e ali sinceramente eu parei de orar pelo tratamento do meu pai em Barretos. Não era mais preciso, o Senhor já tinha ouvido a minha oração. Ali eu tinha certeza, substância. Para mim durou 62 dias. 62 dias para eu ter a convicção, para eu ter a certeza. E aí entra o último passo. E é aqui onde as coisas acontecem. É nesse lugar que as coisas acontecem. O quarto ponto é: se você sabe o que quer, deseja intensamente e já tem certeza que Deus te ouviu, que Deus vai fazer, agora é hora de dar mostras da sua fé. Romanos 4,17 diz: Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Meu irmão, Deus falou e todo o universo se formou. Por isso, depois que você tem a substância daquilo que você quer, a certeza, a convicção, comece a falar. Comece a ordenar no nome de Jesus. A igreja está perdendo a coragem de ordenar. Tem muitos cristãos que estão se tornando mendigos espirituais. Quando Moisés estava com um povo judeu às margens do Mar Vermelho, e os egípcios estavam atrás dele, na cola deles, e ali eles seriam encurralados, Moisés orou a Deus: Senhor, nos ajude, os egípcios estão vindo. O que Deus fez? Abriu o Mar Vermelho instantaneamente? Não. Deus repreende Moisés: por que você está clamando a mim? Ordene e as águas se dividirão. Ordene e as águas se dividirão. E quando Moisés faz isso, as águas se dividem e o povo passa, os egípcios ficam para trás e depois são engolidos pelo Mar Vermelho. Há tempo de orar, mas também há tempo de ordenar. Em nós, como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor Todo-Poderoso, que tem poder para mover terra e céu, para fazer milagre até hoje, nós, como igreja do nosso Senhor, temos que ter a ousadia, a coragem de ordenar. A Bíblia fala que nós devemos orar pelos enfermos. Meus irmãos, oração de cura aqui não é só não faz parte do ritual do culto. Nós não oramos por cura por orar. Nós os oramos porque a Bíblia fala que se nós ordenarmos a cura se manifestará. Então nós damos ordem à doença, seja curado, e pessoas são curadas todos os domingos, todos os cultos, todos os dias. Mas para que isso aconteça, você tem que ordenar. Você tem que ordenar no nome de Jesus. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, o nosso exemplo, nós vamos ver que a todo tempo ele estava ordenando. Então ele passava a noite no monte orando, mas quando ele saía do monte, quando ele descia e se colocava na linha de frente, ele ordenava aos doentes que fossem curados, ele ordenava a tempestade que se acalmasse, ele ordenava aos demônios que deixassem as pessoas. Jesus estava o tempo todo ordenando, os seus discípulos fizeram o mesmo,
Pedro, Paulo, todos eles. E nós, como os discípulos de Cristo, temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que ter a coragem, a ousadia de ordenar. Quando eu tive a convicção de que meu pai tinha aquele tratamento, eu passei a agir aos olhos de quem está lá fora como um maluco. Como um maluco. Todo mundo me perguntava, todo o tempo, os amigos, né? Como é que está o seu pai? Como é que está o tratamento dele? Está bem, está indo bem, né? Embora estivesse bastante difícil. E já saiu a vaga para ele lá em Barretos? Já saiu a vaga em Barretos. Os exames estão na mão do médico responsável. Ele está acompanhando todo o tratamento do meu pai e está vendo qual é o melhor momento para chamar ele para consulta e dar sequência. Era isso que eu passei, foi isso que eu passei a dizer. O meu pai está sendo acompanhado de perto pelos médicos de Barretos. Meus irmãos, os médicos de Barretos não sabiam nem o nome do meu pai, mas eles estavam acompanhando de perto o tratamento do meu pai. E você quer saber de uma coisa? Na última quarta-feira, em meio a toda essa tempestade que nós estamos passando, eu estava em Guaíra, visitando lá as lojas do meu sogro, que meu sogro deixou, e eu recebo um e-mail de Barretos, dizendo: a sua consulta foi agendada. O senhor tem que estar aqui com os exames tal. Na pior fase do tratamento do meu pai. Meu pai está com sonda, não come mais, só se alimenta com alimento pastoso. Emagreceu 20 quilos. Não tem conseguido fazer as sessões de quimioterapia porque está muito debilitado. As sessões de radioterapia, às vezes ele consegue, às vezes não. Durante todo esse tempo ele passou por percalços, não conseguiu fazer a rádio porque o aparelho quebrou, porque acabou a luz do hospital. Mas ele tinha vaga em Barretos. E quando ele precisava, ele foi chamado. Comece a falar. Comece a profetizar a sua vida. Como a sua vida está? Está difícil? Está tudo bem. O Senhor tem me sustentado. E a sua empresa? Que crise, está difícil? Está tudo bem. Está tudo bem, nós vamos crescer. Lembra da imagem da empresa? Lembra, Juarez? Da imagem da empresa? Quantos funcionários? Qual é o lucro? Está tudo bem. Em breve nós vamos ter tantos funcionários, nós vamos vender tanto. A minha empresa é uma bênção. Pare de murmurar. E comece a ordenar, a falar, no nome de Jesus. Todas as respostas que você precisa estão dentro de você. Não porque você é a resposta, mas porque o Deus Todo-Poderoso habita dentro de você. Comece a ser específico com Ele, porque Ele próprio depositou o querer dEle no teu coração. Ele depositou o teu querer. Meus irmãos, minha profissão, eu consigo enxergar claramente Deus colocando isso no meu coração. Nunca foi o que eu queria, mas Ele colocou. E quando Ele colocou, aquilo queimou no meu coração, se tornou intenso a tal ponto que eu decidi, eu não paro enquanto não se tornar realidade. Está reprovando, né? Reprovou mais de novo aqui, reprovou ali. Mas está dando certo. Está dando certo. Eu estou indo bem. Eu estou crescendo. O que é que você precisa de Deus? O que é que você precisa de Deus? Quais são os seus planos? Qual é a sua meta? Pelo que o seu coração queima?